A graça e a paz, povo de Deus. Chegamos até a sexta parte. O tema hoje é o segundo tempo, quando a presença é maior que a glória visível. Depois do exílio, algo precisa ficar bem claro. Deus não abandonou Israel. O exílio não foi o fim da história, mas foi um processo de purificação. E chega o tempo em que Deus move reis, corações e circunstâncias para trazer o povo de volta. E chegamos a esse momento onde Deus abre o caminho de volta. Livro de Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, dita pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós do seu povo, o Senhor seu Deus, seja com ele e suba. Você vê que Deus usa um rei pagão para cumprir a sua promessa, porque a história nunca saiu do controle. E agora a reconstrução começa, mas algo é diferente. O povo volta, o altar é levantado, o templo começa a ser reconstruído, mas ele não é como antes. Não há ouro de Salomão, não há imponência do primeiro templo, não há a mesma expressão de glória visível. Isso acaba gerando um conflito emocional profundo. O povo chora e se alegra ao mesmo tempo. Esdras 3, do 11 ao 13. E cantavam juntos, louvando e dando graças ao Senhor, dizendo: Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilava com grandes brados de alegria, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, e cabeça das famílias, já idosos, que tinham visto a primeira casa, choravam em alta voz, quando diante de seus olhos se lançavam os alicerces desta casa. E muitos gritavam de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes dos gritos de alegria das vozes do choro do povo. E essa cena, ela é uma cena poderosa. Os mais jovens celebram, o templo está sendo construído. Os mais velhos choram, isso não é como antes. E o segundo templo nasce, marcado por essa tensão, continuidade da promessa, mas quebra das expectativas humanas. E um templo mais simples, um povo mais consciente. Deus está ensinando algo profundo. Não é o material que define minha presença, não é a aparência que garante minha glória, não é a comparação com o passado que valida o presente. E o povo precisava aprender a não medir Deus pelo brilho do ouro. E a palavra profética começa a entrar em cena. Diante do desânimo, Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias. Olha o que está escrito em Ageu, capítulo 2, do 3 ao 5. Quem dentre vós que tenha ficado, que viu esta casa na sua primeira glória? Como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. E aqui o ponto central não é a estrutura, é uma frase. O meu espírito permanece no meio de vós. E aqui o Senhor, ele libera uma declaração que muda completamente a leitura
do segundo templo. Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Menos ouro, menos imponência, menos recursos e mesmo assim maior glória. Isso só é possível porque Deus não está falando de paredes, está falando do que ainda virá. Vamos entender algumas lições desse estudo de hoje. O segundo templo ensina algo essencial. Deus não repete o passado. Ele ensina que Deus não compete com memórias. Deus prepara o cenário para algo novo. A glória maior não virá do céu em fogo, mas pisará naquele chão em forma humana. O segundo templo é humilde, mas ele é estratégico. Ele não impressiona os olhos, mas sustenta a promessa. E é ali que a história está sendo alinhada para o momento em que Deus não habitará mais apenas entre o povo, mas no meio do povo, de uma forma jamais vista. E é para isso que caminhamos agora. Deus te abençoe e até amanhã.